Olá, tudo bem com vocês? Eu me chamo Simone Berch, eu sou cirurgiã dentista, sou especialista em saúde coletiva e da família e também em odontopediatria. E hoje eu estou aqui para conversar com vocês um pouquinho a respeito do pré-natal odontológico e também da participação do cirurgião dentista nas consultas de puerpério. Antes de iniciarmos, eu gostaria de agradecer ao Oitava Regional pelo convite, novamente. Ano passado eu tive a oportunidade de participar da primeira oficina. Talvez muitos de vocês que estão aqui assistindo também participaram. Esse ano está acontecendo de uma forma um pouco diferente, tivemos que nos adaptar, então, de forma gravada, remota, mas espero que todos vocês estejam acompanhando, estejam gostando e assistam a todas as apresentações que com certeza é de grande valia. No ano passado, a minha fala foi somente para os cirurgiões dentistas. Então, esse ano eu fiquei me perguntando como que eu vou abordar o tema pré-natal odontológico, porém não de uma forma tão técnica, né? Não voltado somente para os colegas dentistas. Não vou falar de quantos millihards vai ter na tomada radiográfica, que vai expor o bebê, se for necessário fazer, como que eu vou abordar esse tema perante todos os colegas. Aí eu comecei a me imaginar dentro da unidade de saúde. Como que a gente consegue captar uma gestante hoje para concluir um pré-natal odontológico? Com o apoio de todos os colegas. Então, como é importante todos nós estarmos unidos nesse momento. Porque ainda, apesar de estarmos em 2020, existem muitos medos, existem muitos anseios, existem muitos mitos envolvendo o tratamento odontológico com gestantes. E a gente desmistificar isso, a gente conseguir quebrar essas barreiras, com certeza vai acrescentar no tratamento dessa paciente, vai acrescentar no trabalho desse dentista e vai somar em tudo, no conjunto de equipe, no conjunto de resultado desses tratamentos. Muitas vezes nós, dentistas, no anseio de resolver a questão clínica da paciente, de querer fazer restauração, limpeza, já ver tudo que está acontecendo ali, já partir para o tratamento clínico específico, a gente peca no sentido de tentar entender essa gestante, tentar entender a história, tentar entender esses medos, esses anseios, essa bagagem toda que essa mulher está trazendo. Muitas vezes pode ser até uma pessoa, uma mulher que tem medo, tem pavor do atendimento odontológico. E aliado a alguma dúvida, algum medo de poder gerar algum problema, alguma consequência para o bebê, acaba vindo ali para cumprir a tabela, para ter apenas lá o carimbo na carteirinha e fugindo. E perdendo muito aí em todo o acompanhamento, em toda a orientação que a gente pode fornecer durante esse atendimento. Então, é interessante se nesse primeiro contato, nessa primeira conversa com a gestante, a gente nem colocasse ela na cadeira, ou o máximo que fizesse seria um exame clínico para avaliar a condição de saúde bucal dessa mulher. A partir daí, ter uma boa conversa, fazer a anamnese toda certinha, entender a condição de saúde geral, entender como que está a participação, a adesão dela ao pré-natal como um todo. Entendendo tudo isso, a gente consegue traçar estratégias e daí sim conduzir o pré-natal odontológico de uma forma mais tranquila. Durante o pré-natal, as mulheres elas estão muito mais receptivas a novas informações e a aceitar essas mudanças de hábito. Então, a gente reforçar esse tratamento conjunto vai favorecer como um todo. Porque, por exemplo, a gente pode colocar a questão, por exemplo, do déficit nutricional, da deficiência em vitamina, em cálcio, em fosfato, que isso pode acarretar já em deficiência na formação dos dentes. Então, ressaltar a importância, por exemplo, do acompanhamento com a nutricionista. A gente pode colocar aqui outras enfermidades ou problemas de saúde geral também pode estar interferindo nessas condições. Então, isso vai dando embasamento, vai nos dando confiança com essa gestante, ela vai vendo a importância de estar seguindo esse tratamento e que sim, que qualquer problema vai influenciar como um conjunto em sua saúde. E ela confiando em toda a equipe, dando valor a esse tratamento, a sua participação vai ser muito mais efetiva.
Tendo essa participação efetiva da gestante, a gente consegue trabalhar de uma maneira muito mais tranquila, consegue fazer com que ela aceite muito mais fácil essas mudanças, essas informações que a gente vai colocando. É um momento excelente para nós, dentistas, reforçarmos a importância da amamentação. E sim, nós também precisamos levantar muito essa bandeira, porque, afinal de contas, a amamentação é responsável pelo desenvolvimento de musculatura facial, todo o sistema estomatognático. Então, posição da língua de forma correta, a posição depois no que os dentes vão vir, podem ser prejudicados ou não, em decorrência da falta de amamentação, ou por causa da introdução de hábitos como chupeta, como mamadeira. Então, levar essas informações, levar isso para a pessoa ter conhecimento, e daí sim fazer um julgamento e fazer a escolha que ela, juntamente com a família, vai optar, mas sabendo dos malefícios e sabendo das consequências do uso desses podem ter depois na saúde do seu bebê, torna o nosso trabalho muito mais efetivo e muito mais fácil. Existem algumas situações que são mais comuns, alguns problemas que são mais comuns durante a gestação. Entre eles, a gente pode citar a gengivite, que é uma inflamação gengival decorrente pelo acúmulo de placa, acúmulo de sujeirinha presente em volta do dente, ali em contato com a gengiva. Isso pode ser resolvido de maneira muito simples, com a melhora na escovação, com hábitos corretos de higiene oral, uso do fio dental, que a gente pode estar instruindo isso durante a consulta. Porém, se esse cuidado é negligenciado, essa condição agrava bastante e pode evoluir para uma periodontite, que é uma complicação um pouquinho mais agravada aí da gengivite. Nesse momento, até nós temos que ter um alerta, porque nesse processo inflamatório pode ter a liberação de mediadores químicos que podem desencadear, inclusive, problemas obstétricos. Hoje já tem comprovação da correlação de problemas gengivais, de inflamações bucais, com essa liberação de mediadores químicos, predispondo ao parto prematuro, predispondo ao nascimento com bebês baixo peso e, inclusive, uma associação com o risco da pré-eclâmpsia. Então, parece uma coisa muito simples. Muitas vezes a gestante relata, estou com um sangramento na gengiva quando eu escovo ou quando eu me alimento. Então, se a gente ouvir isso, já é interessante a orientação dela buscar o tratamento odontológico e uma orientação correta. Outro problema bastante comum é a presença de cárie. Muitas vezes as pessoas, as mulheres que nunca tiveram uma lesão de cárie ou que estão com essas lesões controladas em bocas, por estar passando por um processo um pouco diferente, um momento de maior deslumbre, um momento de maior preocupação ou de coisas, rotinas médicas, consulta com nutricionista, dentista, acabam ocupando mais o tempo e esquecendo, deixando um pouco de lado a saúde bucal. E aí, com a falta de higiene, com a falta de escovação, essas lesões cariosas começam a aparecer. Também é bastante comum a presença de sensibilidade, especialmente na presença de enjoos, na presença de vômitos frequentes, né? E também para algumas gestantes que têm refluxo. E isso é muito fácil de ser resolvido, às vezes a simples aplicação tópica de flúor ou a prescrição de um bocheche fluoretado já pode estar controlando e resolvendo essa situação. Tem outras questões também que não são tão comuns, mas que algumas vezes acabam aparecendo. Um exemplo é o granuloma gravídico, que é um tumor benigno que aparece como um aumento de volume, normalmente localizado em gengiva, que pode ficar entre 2 a 3 milímetros, às vezes um pouquinho mais. Se estiver num local onde não oferece trauma, onde não oferece um comprometimento estético, ele pode ser acompanhado até o final da gestação. Normalmente, quando o bebê nasce, esses tumores eles regridem de forma espontânea, ou se tem algum comprometimento ali de função ou estético, ele pode ser removido durante a gestação. Aí nós vamos entrar em outro tema bastante questionado aí durante o atendimento odontológico de pré-natal, que é: mas então, gestante pode fazer cirurgia? Se ela tá com dor de dente ali, que não tem mais condições de ser restaurado, pode-se fazer essa extração?
e na verdade não só pode, como deve, porque entra no mesmo conceito que eu citei anteriormente das inflamações gengivais. Então, se não tratado, se não removido esse foco inflamatório, isso pode levar a uma complicação obstétrica. Claro que a gestante não é um paciente comum que adentrou o teu consultório, que você vai atender ela da mesma maneira com que você atende todos os pacientes. Ela oferece uma condição especial, então tem que saber qual anestésico que a gente vai usar, qual o tempo daquele procedimento na fase gestacional em que essa mulher ela está passando. Então, claro que dentro dos cuidados necessários, mas sim com possibilidade de estar realizando esses procedimentos. Outra coisa que também é muito questionável é a respeito do raio-x. O raio-x, se necessário, pode ser realizado porque a tomada radiográfica com o aparelho odontológico, ela oferece uma exposição muito pequena. É só aconselhado evitar o primeiro trimestre, né, os 3 primeiros meses gestacionais, porque é o período de maior desenvolvimento embrionário, maior formação embrionária. Então, nesse momento, é interessante postergar. Por exemplo, é necessário fazer um tratamento endodôntico. Então, prefere-se aguardar o segundo trimestre, que daí pode ser realizado com uma segurança melhor. E aí entramos em outra questão. Mas qual período é o melhor período para a gente estar fazendo o atendimento odontológico? Na verdade, cada trimestre ou cada mês tem suas peculiaridades, eu diria. Primeiro trimestre é muito interessante para quê? Captar essa gestante, para a gente ir desenvolvendo um vínculo, uma afetividade, uma confiança entre profissional e gestante. A gente já pode começar com as orientações, com avaliações, orientações de higiene. Os procedimentos mais específicos mesmo de tratamento, restaurações, limpezas, extrações, no segundo trimestre. Porque nesse trimestre a gestante ela vai estar, já passou da fase primária ali de desenvolvimento embrionário e não está com o bebê tão grande, com desconforto para ficar deitado muito tempo na cadeira, que é o que acontece no terceiro trimestre, que muitas vezes a gente tem um tempo clínico de atendimento muito curto, porque o bebê já se desenvolveu, já cresceu, está apertando, comprimindo ali a bexiga da mulher, que muitas vezes tem que ir ao banheiro com muita frequência. Ela também não consegue ficar muito tempo em posição de cúpito dorsal, até porque pode ter a compressão da veia cava inferior, então isso até provocar um certo mal-estar para a gestante. A gente muitas vezes tendo que pedir para ela deitar numa posição mais lateralizada para o lado esquerdo, para haver a liberação dessa veia de novo, para ela voltar a se sentir melhor. Então, pensando nesses quesitos, claro que para nós seria confortável atender a gestante sempre no terceiro trimestre, pensando em segurança, pensando que o bebê já está mais desenvolvido, mas levando em consideração a todos os fatores, os procedimentos mais longos mesmo devem ser realizados no segundo trimestre. Mas claro que o acompanhamento deve ser tanto do primeiro ao terceiro. Tanto nessa parte de orientação, quanto toda a parte de aconselhamento, toda a parte de orientação que nos cabe fazer durante todo esse tratamento. E apesar, assim, da minha fala aparentar que é muito tranquilo o atendimento odontológico no pré-natal, não é bem a realidade. Apesar de a gente ter, esse mês é mais para orientação, esse é mais para procedimento clínico específico, mas é um outro viés da odontologia pra gente, porque nós temos que deixar um pouco o nosso lado extremamente técnico de lado e se voltar para um atendimento diferenciado, com mais empatia, com mais acolhimento, tentando entender e ser mais assertivo com essa mulher que está passando por várias alterações no corpo, alterações fisiológicas, alterações emocionais. Então, saber se posicionar de maneira correta. A inserção do dentista fora
do seu consultório, dentro da reunião de gestante, trazendo essa proximidade maior, tendo essa visão de que ele é o dentista que também pode fazer a palestra, que também pode falar, que também tem muito conhecimento a agregar e que essas mudanças, essas informações vão acrescentar, vão trazer melhorias no bem-estar da mulher, vão trazer melhorias na sua gestação sem intercorrências clínicas, é de extrema importância. O atendimento odontológico no pré-natal, ele não é um assunto muito recente para nós dentistas. Eu mesma me coloco como exemplo, eu estou formada há 11 anos, formei na turma de 2008, e na minha graduação eu não tive uma aula sobre o assunto, eu não aprendi nada de amamentação. E a gente sabe que, inclusive hoje, muitas universidades, por não ter esse assunto na grade, estão formando vários dentistas sem nunca terem ouvido falar de uma avaliação de mamada, sem saber de postura, sem saber posicionamento, pega correta, posicionamento do bebê, sem saber essas orientações básicas. Então, é uma busca constante por conhecimento, a gente tem que correr atrás sempre, buscar. Hoje, ainda bem, nós temos já alguns congressos específicos para atendimento odontológico em gestante, temos congressos específicos para bebês. Se pesquisarmos aí literatura, tem muito artigo pesquisando, muita pesquisa mostrando a importância do atendimento odontológico e os parâmetros que a gente tem que seguir. E saber confiar na equipe também que a gente trabalha, eu acho que é muito importante. Nunca vamos saber tudo, então essa soma entre profissionais eu acho que agrega muito. Inclusive tive essa experiência, eu trabalhei com uma enfermeira que ela é consultora em aleitamento materno, e eu acho que eu despertei o carinho, eu despertei o gosto e aprendi muito com essa pessoa que agregou muito na minha vida. Então, ficarmos atentos aos nossos colegas e somarmos com eles, eu acho que agrega e muito para todos, nós profissionais de saúde e também para todos os pacientes que cruzarem no nosso caminho. E após todos os desafios do pré-natal, vem a mãe com o bebê, né? Normalmente, esse primeiro contato com o bebê, ele surge junto com a consulta de puerpério, que vai aí do 7º ao 10º dia. E é excelente porque a gente consegue avaliar todas as questões de normalidade de boca, a gente pode tirar algumas dúvidas, às vezes, que as mães trazem, por exemplo, o calo de amamentação, que é aquela pequena bolinha que forma no lábio durante o processo de sucção de mama, que infla ali, fica um pouquinho elevado. Então, tem muitas mães que se assustam e que não sabem o porquê, o que é. Então, a gente tirar essas pequenas dúvidas já traz uma calma muito grande para essa mãe nova, que tá, especialmente se for uma mãe de primeiro bebê, cheio de medos ali, cheio de insegurança. Então, pequenas orientações vão fazer grandes diferenças. Também é um momento para a gente, às vezes, reforçar as coisas que nós colocamos lá durante a gestação, no sentido de, vamos limpar a boquinha ou não. Essa questão vai ser colocada no próximo vídeo pela professora Luana, então não vou entrar muito nesse assunto. A questão de higienização bucal também ela vai abordar, mas são temas recorrentes que eles querem sempre saber. Ali, às vezes, lá durante o pré-natal, ela ouviu, mas passou meio despercebido, então é um momento que surge ali a necessidade de fazer o não, e daí vem aquele questionamento, então eles acabam nos perguntando bastante. Também muitas vezes um momento que a gente pode tá avaliando uma dificuldade de mamar, e até inclusive muitas vezes eu vi a questão da anquilogosia, né, do freio mais encurtado, do freio preso, e algumas delas ainda com necessidade de fazer a ulectomia, né, a cirurgia ali de inserção de freio. A gente sabe que hoje é garantido por lei o exame de língua já na maternidade, mas muitas vezes é necessário o procedimento de cirurgia. Alguns pais de primeiro momento não querem fazer, ou alguns municípios não oferecem esse exame ainda, então alguns bebês podem acabar passando sem ele,
e a gente acabar depois, nessas consultas, percebendo esse problema e podendo interceptar e garantir aí a efetividade, garantir a manutenção da amamentação. É claro que esse não é o melhor momento para a gente ficar falando um monte de coisa, né? Tentando trazer um monte de informação. É o momento para a gente avaliar esse bebê, participar da avaliação da mamada, ver como é que isso está acontecendo, tirar pequenas dúvidas ou colocar pequenas informações. A mulher, ela tá muito fragilizada, acabou de passar pelo parto, às vezes emocionalmente abalada, então é um momento de a gente ter um pouquinho de cautela. Também precisamos reforçar a questão da manutenção e do acompanhamento do bebê agora nas visitas subsequentes ao dentista. Então, colocar isso, reforçar que é importante a partir ali do nascimento dos dentes, já começar esse acompanhamento, que aí sim a gente vai poder trazer mais esclarecimentos, questão de qual escova a gente vai usar, que vamos usar a pasta com flúor, que precisa se fazer a escovação de acordo com a alimentação que essa criança vai estar exercendo naquele momento, se vai estar unicamente em aleitamento materno, se já vai estar com introdução alimentar associada ou uso de algum complemento. Então, são muitas informações e que é melhor postergar. Reforçar, sim, a questão do acompanhamento odontológico. Então, a respeito do atendimento odontológico durante a gestação, eu acho que seria isso. Espero que você tenha gostado, que eu tenha conseguido agregar em alguma coisa. Agradeço por ter ficado até o final e até uma próxima oportunidade.